Olá, seja bem-vindo a mais um canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais uma aula sobre Excel VBA. Na aula de hoje eu vou falar de um tema aqui que talvez poucas pessoas conheçam, talvez algumas pessoas conheçam, talvez seja só minha percepção, mas que eu acho bem interessante para quem cria projetos em VBA. Tá? Hoje eu vou falar sobre a gente ter aí um dinamismo aí em nossas páginas de formulários de Excel. De que maneira? Então imagine aí que você vai criar um projeto de Excel VBA. Deixa eu colocar aqui, Alt F11. Você vai criar lá um formulário, beleza? E você precisa colocar diversos campos. Você vai fazer um cadastro. E aí você vai colocar um campo, dois campos, três campos e assim sucessivamente. Quando você vê, em determinados momentos, você já não tem espaço na tela para colocar tantos campos. Às vezes é um cadastro um pouco mais complexo, às vezes é um cadastro um pouco maior e você talvez não tenha tanto espaço para colocar, né, tudo numa mesma tela. Eu utilizo um monitor aqui no meu computador que ele é Full HD, então a visualização é bem interessante, mas se o monitor não for Full HD, geralmente acaba ficando pouco espaço para você colocar ali os seus elementos. Uma alternativa é a gente utilizar um multipage, esse elementozinho aqui, onde ele permite com que a gente crie de maneira dinâmica mais de uma página, né, dentro de um mesmo formulário. Então eu tenho aqui uma página 2 e a página 1. Tem gente que gosta de utilizar, tem gente que não gosta, enfim, né? O intuito aqui não é esse. O intuito é mostrar que, geralmente, quando você acessa uma página da web, como por exemplo aqui no site da Organic Sheets, por exemplo, organicsheets.top, a gente tem um dinamismo para poder transitar pela nossa tela com o scroll do nosso mouse. Então, eu consigo rolar minha página para baixo e para cima e consigo ver mais elementos. Isso me dá mais espaço para eu colocar mais informações no mesmo ambiente, sem precisar ficar criando vários formulários, um para cada cadastrozinho. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui no Excel, a gente também consegue fazer isso. Tá? Então tem uma página aqui, que é uma página, digamos assim, de tamanho limitado. Eu posso colocar uma página, enfim, enorme aqui, mas se eu for utilizar ela no meu formulário, no meu computador ou num computador com uma resolução menor, um HD, né, ela vai cortar metade do meu formulário. E eu não quero que isso aconteça. Tá? Então posso utilizar uma página um pouco mais singela, porém, aqui no formulário, que pouca gente utiliza, é essa propriedade aqui chamada Screw Right, que seria a altura do meu screw. Aqui eu posso determinar, dar para o meu Excel, para o meu formulário, um tamanho, né? Ele vai ter esse tamanho aqui padrão, que é o que a gente está vendo, porém eu consigo habilitar um screw para a gente poder ter um espaço ainda maior, para poder o usuário ter numa mesma página, no mesmo formulário, mais espaço para poder fazer o seu cadastro. Então, por exemplo, eu não preciso me limitar simplesmente a esse tamanho daqui de formulário. Tá? Eu posso vir aqui nessa propriedade screw rate e definir uma altura, né, uma altura para o meu screw. 5.000 acho muito. Posso colocar 2.000, por exemplo. Eu poderia colocar 1.000 de altura, 1.000 pixels de altura. 100 não, 100 é muito pouco. Deixa eu colocar aqui 1.000 pixels de altura. E aí o que acontece? No de vocês não deve aparecer nada porque tem essa screw bars aqui também. Vocês precisam colocar um screw aparecendo. Então nesse caso aqui eu coloquei screw bars na vertical. Eu consigo ver aqui o tamanho da minha página pelo screw, tá vendo? Ele aparece assim como numa página de internet que aparece esses screw bars aqui, tá? Assim como no próprio Excel, tá? Então a gente tem esses screw bars aqui do lado. E isso é um padrão de utilização, né? Os usuários já estão acostumados a utilizar um formulário onde ele tem a opção de descer e ver mais opções, tá? E a gente tem aí como desenvolvedor um espaço maior para impor ali campos, formulários e a tendência é que o usuário, vendo esse elemento daqui, ele saiba que a página tem continuidade. E como é que a gente faz para trabalhar com isso? Primeiro, habilitar a barra para o usuário conseguir observar e aí definir o tamanho através dessa propriedade, tá? Então a gente pode até deixar dinâmico, conforme ele for fazendo certas execuções, o screw está maior ou menor, enfim. Também poderia fazer a mesma coisa aqui em Screw Left, tá? Screw Width e Screw Left, porque aí eu conseguiria fazer a dimensão também para a esquerda e para a direita.
tá? Poderia colocar aqui, mas não é tão comum a gente ter um formulário bem mais largo do que a tela. A gente tem um formulário ali que geralmente fica centralizado, porém a altura a gente gosta de deixar dinâmico. Eu digo a gente, a maioria dos desenvolvedores. A gente parte do princípio de sistemas hoje, de sites que têm essa propriedade. Ok? Bom, entendido esse conceito, agora a gente vem para efetivo assunto da aula. Que, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui um cadastro de clientes, como esse daqui. E aí eu tenho o meu formulário. Tá? Esse daqui, para quem não sabe, é um projeto que eu estava dando início, que era um projeto de um mini ERP, tá? Um controle de contas a pagar, a receber, controle de estoque, de fluxo de caixa, controle de finanças, com dashboard interessante, com controle de acessos. E a ideia é fazer um curso ensinando passo a passo da criação desse projeto, porém, por ausência de tempo, meu computador também teve problema na tela, eu acabei não dando seguimento. Mas basicamente, a ideia era mostrar num único projeto todos os recursos que eu dou aqui nas aulas, né? E alguns outros que eu não dei em aulas aqui para o YouTube. Então mostrar tudo num único projeto para ensinar vocês a saberem como atuar prontamente com esses projetos. Então tem aqui, por exemplo, o cadastro de clientes. Ele vai carregar, é porque está na nuvem, tá? Então está um pouquinho lento. Então aqui no cadastro de clientes, quando você vai fazendo a operação, no Excel, no VBA, você tem que vir aqui e arrastar com o mouse, você tem que segurar e arrastar. O scroll do mouse, ele não funciona, tá? Então se você criar aí, igual eu criei aqui e executar, eu posso rodar o scroll do mouse para baixo e para cima que ele não funciona, tá? Ele não funciona aqui no VBA, só se a gente clicar aqui e puxar. Então, isso não é muito interessante, porque hoje o usuário está acostumado, né? Praticamente 100% dos mouses tem esse screw funcional e quebra um galho você rodar, né? Girar essa manivela, essa rodinha aqui, esse screw, do que você vir aqui no canto da página para ficar indo para a parte que você quer e retornando lá para o seu cadastro. E aí, é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho um código aqui chamado um módulo chamado ModScrew, tá? Onde ele tem algumas chamadas de APIs que servem para a gente conseguir fazer essa interação que eu estou fazendo aqui agora, com o screw, subindo e descendo, tá? Isso dentro do nosso formulário do Excel, tá? Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo, você vai pegar aí no seu projeto, você vai ver aí o seu formulário. Às vezes você tem 5 formulários para completar um cadastro, ou 5 multipages aqui para completar um cadastro, porque não cabe tudo na mesma tela. Cara, tenta trabalhar dessa forma, talvez fique com um visual mais interessante para você. Tá? Então vai colocando em cascata vertical os campos, e lá no final você coloca o botão de salvar. E aí você vai definir essas propriedades aqui, colocando a altura que você quer desse screw e colocando para aparecer essa barrinha vertical. E aí, feito isso, você vai vir e vai copiar esse trecho do código aqui, olha. Quando você inicializar o seu... no evento initialize o seu userform, você vai chamar esse workFormScrew me, tá? E quando você usar o query close, quando você fechar o formulário, você vai colocar um hook form screw, tá? Basicamente aqui eu estou te chamando para ele habilitar meu módulo de screw para esse formulário. E quando eu fechar, eu peço para ele desabilitar, né? Eu peço para ele cancelar todos os parâmetros de APIs para a gente também não ter aí um acúmulo de consumo de memória RAM sem necessidade. E aí como que ficaria? Tá? Eu vou vir aqui e vou fazer para vocês. Então aqui se eu executar, ele não funciona o screw do mouse. Tá? Se eu vir aqui no meu projeto, no evento initialize, tá? Então se atentem aqui que é no evento initialize, eu posso colocar hook form screw me, ou escreva o nome do meu formulário, eu já coloco o me que ele entende que a gente está trabalhando nesse formulário, e depois eu vou vir no userform no evento query close, tá? Que é onde eu aperto lá no xizinho para fechar, e vou colocar o runRook form screw, tá? Para ele poder desocupar a memória RAM que ele reservaria para fazer essa interação, tá? E aí, aqui eu vou copiar esse módulo para o meu projeto. No caso aí você vai copiar para o seu projeto. Ele está para 64 bits, eu não fiz as adaptações, tem aqui os dados do autor do código, tá? Mas vocês conseguem fazer aí a adaptação. Eu vou, enfim, quando tiver com um tempinho, eu tento fazer essa adaptação para 32 bits, mas basicamente aqui ele está para 64 bits, e aí se você executa
o formulário, agora o nosso screw do mouse ele já funciona, ele já reconhece, tá? Através da API a gente já reconhece o screw do mouse e aí eu posso fazer girar aqui para cima e para baixo o meu mouse de acordo com a minha necessidade, tá? Então eu posso criar um projeto um pouco mais robusto, né? Com uma altura melhor, né, que se adequa às minhas necessidades, e posso entregar assim para o usuário. Quando ele ativar, ele vai conseguir ele mesmo fazer o screw, ou utilizando a barra da ferramenta aqui do lado, a barra de screw, ou simplesmente utilizando o mouse, como na maioria dos seus, né, o screwzinho do mouse, como na maioria dos seus projetos, tá? Os projetos web e outros projetos em si. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês consigam baixar o código, tá? Como é um código em si, esse módulo, na verdade o nome do módulo não interessa. Vocês vão criar um módulo aí no projeto de vocês e vão colar esse código aí. Então vou deixar aí o código no site, não vou deixar nada para fazer download não, tá? Então aqui ele faz toda essa verificação, essa tratativa, vocês conseguem adaptar, dar uma melhorada aí no código, se for o caso, tá? Inclusive eu vou conferir aqui se dá ainda para fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de melhoria antes de colocar lá para vocês, tá? E aí vocês façam um teste no projeto de vocês e me falem se funcionou, se foi útil, se não foi útil, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente e curta o vídeo, porque isso me ajuda bastante e me dá ânimo de continuar aqui gravando vídeo para vocês, tá bom? Só tenho a agradecer a todos que têm aí dado esse apoio ao canal e vejo vocês na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.